Olá! Aqui para responder mais uma perguntinha da nossa série de verão, que estou respondendo a caixinha de perguntas que nós colocamos no Instagram. A pergunta é: Mama, como fazer para que os meus filhos compreendam que os limites e a disciplina são para o seu bem? E aí, verdade nua e crua? Nem sempre eles vão compreender que é para o bem. A correção, muitas vezes, na hora que ela vem, ela não é boa, mas ela dá frutos, e frutos bons. Então, nós hoje, no momento que a gente vive, em que, de certa forma, a validação, a aceitação está relacionada com o super envolvimento e abraço da criança, no sentido de ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir aceita em primeiro lugar, muitas vezes tem levado os pais a não priorizarem limites, disciplinas, por medo de não serem amados. Tem vários educadores que têm se levantado atualmente na modernidade, que eu bato palma, porque eles têm trazido o malefício dessa linha, né? Dessa tendência. O pai e a mãe, em primeiro lugar, eles têm que, ao invés de buscarem a aceitação do filho, eles têm que abraçar esse papel de pai e mãe, que é o quê? É aquele que vai trazer limite, é aquele que vai educar, é aquele que vai trazer prumo, é aquele que vai orientar, é aquele que vai trazer, inclusive, os aspectos morais que a criança precisa desenvolver. E nesse trajeto, muitas vezes o caminho não vai ser de louros, né? De palmas, de amor. Pelo contrário, né? O filho pode virar e falar assim: caraca, meu pai é chato, minha mãe é chata. E aí tem um educador que eu adoro, Léo Freiman, que ele fala o seguinte, que mãe chata tem filhos com sucesso. Então, assim, a gente às vezes precisa abraçar essa chatice, entre aspas, né, do pai e da mãe, que é o quê? É esse que cobra a postura, que cobra o comer de boca fechada, que cobra o arrumar seu quarto, que cobra manter o seu material organizado, que cobra fazer aquilo que é acordado, que cobra ele respeitar as leis e as regras do lar. Esse pai e essa mãe, né? Muitas vezes ele vai ser o queridinho do papai e da mamãe. Mas sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu comigo e que acontece com a maior parte dos filhos que tiveram pais que abraçaram a maternidade e a paternidade como um instrumento forjador de um indivíduo. Sabe o que acontece? A gente cresce. A gente reconhece que se nós temos algo de bom para oferecer para a sociedade e para os nossos, foi o árduo trabalho do nosso pai e da nossa mãe, que não negociaram com os seus valores, que não abriram mão do seu papel de serem os adultos da casa, que colocam limites, que dizem o que é certo e o que é errado, que exigem que sejam respeitadas as suas direções, os seus parâmetros. Para quê? Para que essa pessoa se torne um melhor cidadão. Hoje eu tive a alegria de levar um dos meus filhos para a formatura de ingresso no CPOR, uma divisão do Exército aqui, do Exército Brasileiro, no Rio de Janeiro. E o comandante falou uma coisa muito bonita. Ele falou o seguinte: nós estamos aqui para formar civis melhores, porque no mínimo o seu filho vai sair daqui se tornando um melhor cidadão. Então você, pai e mãe, você é muito mais do que uma academia, do que uma escola. Você tem essa função. Não se preocupe muitas vezes que o seu filho compreenda. Apenas construa uma liderança na qual ele pode confiar. É isso, construa uma liderança na qual ele pode confiar. Porque essa confiança vai fazer com que ele lhe obedeça, com que ele siga as suas direções, com que ele, mesmo diante das frustrações, entenda que certas coisas são inegociáveis, e aí lá no futuro ele vai olhar e vai falar: caramba, minha mãe estava certa, bem que o meu pai dizia isso. Então, em suma, vamos fazer um resumão?
Vamos abraçar a nossa maternidade, a nossa paternidade com as suas responsabilidades. Não se preocupem em primeiro momento. Tem um outro educador que eu gosto muito que ele fala assim: hoje os pais estão preocupados em serem amados pelos filhos. Antigamente os pais eram preocupados em serem respeitados por seus filhos. E o resultado a gente vê na sociedade. Olha que incrível essa observação que ele faz. Aquele que exige o respeito, ele não é manipulado pelas emoções do filho. E muitas vezes o filho fala assim: eu te odeio. Aí o pai que quer ser amado, ele fica arrasado. E ele, se desconstrói diante disso e ele começa a mendigar, inclusive, negociar seus valores para que ele receba essa aceitação e esse amor. O pai que exige respeito é aquele que, quando o filho fala assim: eu te odeio, ele fala: pode me odiar, mas você vai continuar tendo que fazer o que eu quero, porque esse é o seu papel como filho e esse é o meu papel como pai, de preparar você para a vida. Amanhã, lá no futuro, você me agradece. E se a gente tiver essa aproximação, não se preocupa, vai chegar lá na frente, seu filho vai te agradecer, ele vai reconhecer o seu papel influente e poderoso na vida dele, e você vai colher os frutos desse investimento, muitas vezes desconfortável, mas assim, tão precioso, que certamente os frutos desse investimento vão trazer muita alegria para o seu coração. Espero que eu tenha trazido conforto, consolo e incentivo para você, papai e mamãe, a se revestirem dessa autoridade concedida pela bondade de Deus, para que você seja a maior referência, a maior, inclusive, para que você seja a maior referência e o maior líder na vida do seu filho, para formá-lo um melhor cidadão. Até o próximo vídeo.